Eu acredito que as leituras de hoje, elas iluminam essa realidade. Já desde a antífona de entrada para a missa desse domingo, que é tirada do Salmo 16, e diz: clamo por vós, meu Deus, porque me atendestes. Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Guardai-me como a pupila dos olhos, e à sombra das vossas asas abrigai-me. Portanto, aqui nós vemos como o salmista, do fundo do seu sofrimento, ele eleva a sua voz e o seu olhar a Deus e pede socorro. Portanto, aquilo que poderia ser uma atitude de desespero diante da dor e do sofrimento, para ele é um modo de ele manifestar a sua fé e a sua confiança em Deus. Eu creio que é nessa direção que nós temos que considerar aquilo que vai acontecendo na nossa vida, como ocasiões de dor, de sofrimento, sim, mas também de nos reaproximarmos de Deus, de experimentarmos a nossa limitação e de que Ele vem em nosso socorro e Ele nos guarda, como diz o salmista, como a pupila dos seus olhos. O que nós celebramos todas as missas é o mistério pascal da morte e da ressurreição do Senhor. Hoje no Evangelho nós temos um dos anúncios da paixão, terceira vez que Jesus anuncia no Evangelho de Marcos o seu sofrimento. E sempre diante de cada um desses anúncios, nós vemos uma atitude totalmente fora de sintonia por parte dos discípulos, dos apóstolos. Isso mostra já a dificuldade que é para nós integrarmos no nosso caminho aquilo que possa acontecer de cruz, de dor, de sofrimento e de morte. A primeira leitura, tirada do profeta Isaías, diz: o Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. Está falando daquela figura chamada o servo sofredor e que prefigura a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Oferecendo a sua vida em expiação, ele terá descendência duradoura, fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento alcançará a luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si as suas culpas. Essa imagem tão bonita nós trazemos conosco, né? Cristo na cruz, que carrega as nossas culpas. Então, o seu sofrimento tem um significado, um sentido salvífico, redentor, de salvação para as pessoas. Não é um masoquismo de sofrer por sofrer. Isso não tem sentido. A segunda leitura, tirada da carta aos Hebreus, fala que nós temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Temos um sumo sacerdote, e aqui vem a parte importante, capaz de se compadecer das nossas fraquezas. Porque ele mesmo foi provado em tudo como nós, exceto no pecado. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Esse Senhor que passou por tanto sofrimento, ele entende o nosso sofrimento e vem em nosso socorro. É isso que
Jesus queria compartilhar com os seus amigos na sua subida a Jerusalém, mas eles não entenderam. Depois que Jesus anunciou seu sofrimento, já pela terceira vez, Tiago e João foram até ele e disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. E Jesus perguntou: o que quereis que vos faça? E eles responderam: deixa-nos sentar, um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus havia apenas anunciado o seu sofrimento, sua morte próxima, e eles estão preocupados em ocupar os melhores lugares. O poder. Como a tentação do poder faz tanto mal. Na igreja, na sociedade, nas nossas famílias. E Jesus realmente é o contrário de tudo isso. Ele jamais usou da sua autoridade para exercer poder sobre os outros. Jesus então diz a eles: não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo que eu vou ser batizado? Ele estava aqui falando da sua morte, mas eles não entenderam. E respondem: podemos? E eles lhes disse: vós bebereis o cálice que eu devo beber e sereis batizado com o batismo com que eu devo ser batizado. Nós sabemos que os apóstolos, após a ressurreição, passarão pela perseguição, pela paixão e morrerão pela fé em Cristo. Então, irmãos e irmãs, nós somos chamados a refletir um pouco como nós vivemos a nossa relação com o poder. Queremos mandar e que os outros nos obedeçam, que nós sejamos os protagonistas de tudo, ou sabemos nos colocar numa posição humilde, discreta, de servos e servas. Jesus conclui a sua fala com os discípulos, chamando os 12 e dizendo: vós sabeis que os chefes das nações as oprimem, os grandes as tiranizam. Entre vós não deve ser assim. Esta é a frase para a gente guardar. Entre nós, na igreja, na comunidade de fé, não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja o vosso servo. Quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. E Jesus fala de si mesmo, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como um resgate por muitos. Então, peçamos também essa grande graça de podermos ser servos humildes de todos, nos colocar não no primeiro lugar, não ambicionar os primeiros lugares, mas servir de forma anônima para que o Senhor seja o único sujeito, protagonista do bem, que através de nós talvez o Senhor nos use para poder fazer o bem. Peçamos a bênção de Deus para nós, para nossas famílias. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.